sequência no texto que a gente parou. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo, Pai, de estudo da Tua Palavra, de compartilharmos em grupo, Senhor, e podermos ouvir um ao outro, lermos a Tua Palavra, Senhor, e buscarmos entendimento dela. Peço que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e revelação da Tua Palavra, Senhor, no pleno conhecimento do Senhor. Que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra os nossos ouvidos, que o Teu Espírito fale, Senhor, conosco através da Palavra, e que a gente possa ter entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor tem revelado. Em nome de Jesus, eu te peço isso, Pai. Amém. 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 Bom, deixando os microfones aí no mudo, então. Muito bem. Boa noite mais uma vez, para quem ainda não falei. Silvine Maia, Felipe e Raquel, puderem soltar a câmera aí, fica legal de vê-los e saber que eu não estou só falando para o computador, mas com pessoas de verdade. Muito bem. Caindo aqui a minha câmera de cima. Bom, a gente está fazendo a leitura de Daniel 9. Nós vamos continuar hoje o texto em Daniel 9. Olha a Gabi chegando. Seja bem-vinda. Vamos continuar a leitura de Daniel 9. E vocês lembram onde a gente parou? Alguém lembra? Põe aí no chat. Vamos fazer esse chat movimental hoje. Daniel 9, onde paramos? (24 e 25). Muito bem, seu Alfredo, muito bem. Paramos nos versículos 24 e 25. A gente vai voltar um pouquinho a partir do 20, só para dar o contexto e relembrar, mas de fato a gente parou no 24 e 25 em diante, né? Ou seja, a gente falou que em 3 versículos, a gente comentou que em 3 versículos Daniel traz uma explanação, praticamente um resumo do Evangelho, um resumo do que aconteceria, um resumo da nova aliança, um resumo da volta de Jesus, a primeira vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, em 3 versículos. Né? Então, é uma profecia extremamente importante da gente olhar e observar e buscar compreensão e entendimento. Né? Uma coisa importante da gente sempre levar em consideração é que a palavra, a Bíblia ela é simbólica quando ela determina que ela é simbólica, e ela é literal se ela não determina que ela está tratando de uma simbologia. A gente já viu, por exemplo, que quando Jesus responde para Pedro, né, aquela pergunta de Pedro, Pai, Jesus, quantas vezes a gente deve perdoar o nosso irmão, né? 7 vezes? E Jesus fala, não, Senhor, 70 vezes 7. Então, o que Jesus quis dizer com isso, né? Jesus quis dizer, vai lá, lê o texto de Daniel 9, das 70 semanas, lembrando que semanas são 70 períodos literais de 7 anos, né? Vai lá e entende o que aquilo está querendo dizer. Se você entender o que aquilo está querendo dizer, não é para você fazer uma matemática de 70 vezes 7, mas você vai entender que é para você perdoar o seu irmão até que Jesus volte. Porque o cumprimento da 70ª semana culmina com a volta de Jesus. Então, quando Pedro tem essa resposta de Jesus, né, 70 vezes 7, né, eu sempre fiquei, né, mas, nossa, será que é porque é muito assim? É quase impossível alguém ter que perdoar outra pessoa mais do que isso, né, porque é um número bem alto, né, se calcular 70 vezes 7. Mas, não, muito mais do que isso. Né? Ou seja, perdoa até Jesus voltar, não tem limite para perdoar. E é assim que a gente tem que colocar o nosso coração.
Como que a gente consegue saber que esse período de 70 semanas, né, que essas semanas são períodos de 7 anos literais? Alguém tem alguma ideia do porquê que a gente do porquê que a gente pode entender que quando a gente lê 70 semanas, isso está falando de 70 períodos de 7 anos, ou 70 setes, 70 pedaços de 7 anos. Alguém arrisca alguma coisa? Alguém já ouviu falar? Por que que as 70 semanas de Daniel são 70 períodos de 7 anos? Cadê o chat aqui? Ninguém falou nada ainda. Tá aí minha interrogação para vocês. Vou pôr pergunta na tela. Tem um programa, não tem aí no Brasil, que fala pergunta na tela. Porque as 70 semanas são 70 períodos de 7 anos literais. Por quê? Alguém? Lembra aquele princípio? A gente precisa usar a Bíblia para interpretar a própria Bíblia, certo? Então, qual é a resposta dessa pergunta? Por que eu posso entender que essas semanas, que uma semana nesse contexto significa 7 anos? Né? Mesmo porque se você for buscar a palavra original usada aqui, o significado dela é período de 7, né? ou um pedaço de 7, né? Vamos dizer assim. Então, é 70 setes. Né? Nossa tradução traduz como semanas. Né? Mas a grande pergunta é, por que essas semanas, na verdade, são anos, 7 anos? E 7 anos literais. Ninguém? Não há alguma ideia? Já ouviram falar alguma coisa? Né? Busca aí na memória. Não? Vou chamar pelo nome. Bom, vamos direto então ao ponto, para vocês não perderem, para a gente não perder o nosso tempo. Se vocês forem lá em Gênesis 29, por exemplo, é aquela história de Jacó, quando ele trabalha para o sogro dele 7 anos. Se lembram disso? Em troca de casar com quem? Quem ele queria? Quem que Jacó queria casar? Raquel. Raquel, muito bem. Não com Lia, não. Com Raquel. Mas o sogro dele deu Lia, né? O sogro dele deu Lia para ele. E aí, quando a gente vê lá no texto de Gênesis 29, Labão vai falar para Jacó, trabalha mais uma semana por Lia,
por Raquel, e aí você vai ter Raquel também. Então, quando ele fala mais uma semana, é a mesma palavra usada ali, é o mesmo sentido desse período de 7 anos, ou seja, trabalha por mais 7 anos, que você vai, que aí eu te entrego a filha mais nova também, porque era tradição que a filha mais velha deveria casar primeiro, né? Então, esse é um dos textos, por exemplo, que a gente vê e que esse período de 7, né, essa palavra aí que significa, que é traduzida para o português como como semanas, é um período de 7 anos. Então, por esse texto e outros, a gente pode entender que essas 70 semanas, esses 70 períodos de 7, que Daniel 24 vai falar, são 7 anos literais. Tá? Então, vamos lá para Daniel, capítulo 9. Lembrando o contexto, Daniel jejuou, orou, ele estava entendendo que no começo do livro de Daniel fala que ele estava jejuando e que o Senhor revelou para ele as coisas que estavam no livro de Jeremias. Então a gente já viu que Daniel estava meditando nos pergaminhos de Jeremias, né, nos escritos do profeta Jeremias. E o que o profeta Jeremias tinha profetizado mesmo? Que Israel ia ser livre do rei Nabucodonosor, né? Que eles não iam ser levados cativos para a Babilônia, né? Foi isso que Jeremias profetizou? Ou o contrário disso? Jeremias profetizou o contrário disso, né? Que eles iam ser levados cativos para a Babilônia, que eles iam ser levados como escravos pelo rei Nabucodonosor, que eles iam sofrer, né? Quando aquele falso profeta quebra o jugo de madeira que o Senhor havia pedido para que Jeremias carregasse, o Senhor fala: você quebrou o jugo de madeira, mas eu colocarei um jugo de ferro, e sobre mãos de ferro vocês vão ser castigados, né, na Babilônia, né? Vocês vão sofrer o castigo do, do, do exílio na Babilônia e tudo mais. Mas Deus usou Jeremias para profetizar sobre um período de 70 anos. E quando a gente estuda o livro de Jeremias, a gente vê que eram 70 anos, né? Isso está no capítulo 25 de Jeremias. Deixa eu abrir aqui na Bíblia em português, de preferência, né? Então, Jeremias 25, ele fala dos 70 anos de cativeiro, né? Jeremias 25:11, toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto entre essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos, e acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, Deus castigaria o rei da Babilônia, e aí Jeremias começa a profetizar a redenção de Israel. A gente vê em diversas outras passagens, né, que Jeremias começa a profetizar a redenção de Israel. Então, em Jeremias 29, ele volta a falar dos 70 anos, né, que é aquele texto famoso que a gente usa muito fora de contexto. Né? Então, Jeremias 29:10 fala assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, aí eu me atentarei para vós e cumprirei convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eis que tenho pensamento, eis que eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, esse texto que a gente normalmente usa fora de contexto, Senhor, o contexto dele é depois de 70 anos de exílio, é isso que ia acontecer. Aí em Jeremias 30, né, Jeremias 30, 31, 32, a gente vai ver constantes profecias de juízo contra Israel e ao mesmo tempo de redenção de Israel, né? Jeremias 31, 31, por exemplo, o Senhor fala: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis
também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E aí continua, né? Então, a gente tem que ter em mente que, assim, que para Daniel, quando ele estava estudando o livro de Jeremias e ele viu que eles estavam se aproximando desse período de conclusão dos 70 anos, o que ele estava guardando? Ele estava guardando que todas essas coisas fossem acontecer, que a redenção de Israel fosse acontecer, e não só a libertação do cativeiro. Né? Então, era nisso que ele estava empenhado, e orando e buscando. Né? E é por isso que a gente falou no começo da leitura de Daniel 9, que a nossa postura em relação ao fim dos tempos, não importa se isso vai acontecer nos nossos dias ou não, mas esse é o anseio do nosso coração, essa é a nossa bendita esperança. A volta de Jesus é a nossa bendita esperança. Não importa se eu vou estar vivo na tribulação ou se eu não vou. O que importa é que a volta de Jesus é a minha esperança, é a bendita esperança, é onde o Evangelho tem todo o seu cumprimento. Né? Então, esse era o contexto de Daniel naquele tempo. E aí, o anjo Gabriel vem para ele e fala: você estava orando, né? Muito bem, desde que você começou a orar e jejuar, eu recebi a ordem para vir até você, mas daí, né? Ele explica o que aconteceu. E ele fala: mas então deixa eu te explicar uma coisa, 70 anos, né? Agora eu vou te explicar sobre 70 semanas, Daniel. Você achou que acabava aí, né? Mas o negócio agora vai começar uma outra coisa. E aí, olha a resposta, então, que o anjo Gabriel dá para ele no versículo 20 do capítulo 9 de Daniel. Enquanto eu estava ainda falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando minha súplica diante da face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, enquanto eu estava ainda falando na oração, Gabriel, o homem que eu havia visto na visão anterior, veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. Versículo 22. Ele me instruiu e falou comigo: Daniel, vim agora para te dar sabedoria e entendimento. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, pois você é muito amado. Presta atenção na palavra e entende a visão. E aí, Gabriel começa a dar, então, nesses próximos 3 versículos, essa explicação, essa visão para Daniel. Então, no versículo 24: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar visão e profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 70 semanas e 60, haverá 7 semanas, e 62 semanas. Ela será reedificada com praças e ruas, mas em tempos difíceis. E depois de 62 semanas, o ungido será tirado e não mais estará. E o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra, assolações estão determinadas. Versículo 27. E ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada que será derramada sobre o assolador. Ponto. Ou seja, Gabriel falou sobre a primeira vinda de Jesus, a volta de Jesus, o anticristo, tudo em 3 versículos. Podemos ir para casa? Entendemos tudo? Vamos tentar destrinchar versículo por versículo e ver o que a gente consegue entender. Pergunta: alguém aqui nessa sala, nesse grupo, já estudou Daniel 9? Alfredo, sim. Lucas, sim ou não? Frozen.
Gabi, Na hora que você fez a pergunta, cortou. Eu não consegui ouvir. a pergunta é, quem está nessa sala? Alguém já estudou Daniel 9? Só o seu Alfredo, por enquanto, diz que sim. Tudo bem. Só para ter uma ideia assim, de como que... em qual nível de entendimento a gente está falando. Então, a gente vai gastar bastante tempo aqui. Muito bem. 70 semanas, a gente já falou, então, que essas 70 semanas são períodos de 7 anos literais, né? 7 períodos de 7. A palavra original não é semanas de 7 dias. A palavra original é 7, é um período de 7. E a gente vê essa palavra sendo usada em outras passagens bíblicas, como essa de Gênesis, que a gente se referiu, de que é um período de 7 anos, né? Então, 70 semanas, ou 70 vezes 7, 70 períodos de 7, estão determinados para o teu povo e para a tua cidade. Então, esses 70 períodos de 7 anos está determinado para o teu povo e para a tua cidade. Povo de quem? Cidade de quem? Vamos lá. Interagem comigo. 70 semanas estão decretadas sobre Israel, Jerusalém? a cidade. Muito bem. Sobre Jerusalém e sobre o povo de Daniel, que é o povo judeu, certo? Então, eu não consigo entender como as pessoas conseguem substituir, por exemplo, né, o povo de Daniel e a cidade de Daniel aqui para algo espiritual. Se alguém tem esse entendimento, a gente pode tentar conversar a respeito e ver o porquê que tem esse entendimento. Mas Daniel está sendo claro, né? Gabriel está sendo claro com Daniel. São 70 semanas determinadas para o teu povo, Daniel, e para a tua cidade, Daniel. Então, essa profecia, ela é, assim como a Bíblia inteira, né? Ela é centrada em uma cidade, que é Jerusalém. Ela é centrada num povo, que é o povo de Israel, né? Então, quando a gente olha para a Bíblia com essa visão, que a Bíblia é um livro centrado, é um registro que tá centralizado no Oriente Médio, e os nomes que são citados na Bíblia, os nomes das nações que são citados, das cidades que são citadas, dos povos que são citados, eles são povos, nações, regiões reais, né? Físicas e reais, e não espirituais. Quando a gente entende dessa forma, fica mais fácil de entender toda a profecia bíblica, né? Inclusive de entender profecias como essa de Daniel 9, que é um bicho de 7 cabeças para muita gente, né? E eu não estou dizendo que é fácil entender. Deixa eu tentar reformular aqui para ficar claro que eu não estou subestimando a importância e o nível de dificuldade, vamos dizer assim, para compreender e interpretar Daniel. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que quando a gente tem o entendimento de que a Bíblia é um livro centrado em Israel, centrado em Jerusalém, e nas circunvizinhanças, né? Fica mais fácil da gente compreender as profecias bíblicas. E as coisas se encaixam melhor sem a gente precisar ficar fazendo manobras esdrúxulas com a palavra. Então, a profecia era em relação, 70 semanas, em relação a uma cidade específica e a um povo específico, para que estão determinadas essas 70 semanas. E aí vem uma listinha de 6 coisas em um versículo. Anota aí. 70 semanas estão determinadas para o povo de Israel e para a cidade de Jerusalém. Para quê? Para fazer cessar a transgressão,
Então, isso é uma coisa, fazer cessar a transgressão. Para dar fim aos pecados, isso é outra coisa, dar fim aos pecados. Cessar as transgressões, colocar fim ao pecado. Expiar a iniquidade, ou seja, sacrifício de expiação, né? Sacrifício de substituição, sacrifício de um cordeiro que faz expiação, pela iniquidade. Então, colocar fim na transgressão, fim no pecado, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna. Veja que não é uma justiça momentânea, ou uma justiça humanista, ou uma justiça baseada em parâmetros humanos, mas é uma justiça de Deus e é justiça eterna. Não é justiça por período determinado, justiça eterna. Estamos no número 4, certo? Falei que são 6. Selar a visão e a profecia. O que é selar a visão e a profecia, gente? Vocês entendem quando a gente lê selar visão e profecia? O que isso quer dizer? Quer dizer que quando se cumprirem essas 70 semanas, todas as profecias terão sido cumpridas. Todas as visões que estão registradas na Bíblia terão sido cumpridas. Vai selar, acabou, visão e profecia. Acabou. Quando terminar esse período de 70 semanas, é o fim das visões e das profecias. Tudo vai ter sido cumprido. Selar visão e profecia. E, finalmente, para ungir o Santíssimo. Ou seja, restauração plena do templo. Para ungir o Santíssimo. 6 coisas. Simples. 70 semanas para que 6 coisas aconteçam. Por que é importante a gente ter esse entendimento? Porque vai ter gente que vai dizer que essas 70 semanas já foram cumpridas. Aí eu pergunto. Beleza, Jesus fez expiação pela iniquidade. Concordo. Mas encerrou visão e profecia? Todas as profecias bíblicas já foram cumpridas? Acabou a transgressão e o pecado? Foi estabelecida a justiça eterna? Então, podemos concordar nessa sala que essas coisas ainda são futuras? Que ainda existe um cumprimento futuro para essa profecia? Sim ou não? Dúvidas, perguntem. Baseado nessas 6 coisas, essa profecia de 70 semanas, ela já foi cumprida historicamente ou ainda tem um cumprimento futuro? Alguém responda. Todo mundo quietinho. Por que está todo mundo quietinho? Lucas disse, estou de acordo. Está de acordo que é futuro, é isso? Faz um joinha para eu entender se foi isso que você quis dizer, né? Tudo bem. Então tá bom. Se alguém não tiver de acordo, a gente pega na saída. Já lembro dessa história na escola? Se não tiver de acordo, a gente pega na saída. Brincadeira. Se alguém não tiver de acordo, é bom que a gente se manifeste para que a gente possa debater, assim, entender as opiniões e poder tentar chegar juntos a um entendimento comum no grupo. Mas então, se estamos... Solamente se ha cumprido 69. Muito bem. A gente vai começar a falar disso, exato. 69 semanas foram cumpridas e a gente vai entender o porquê. Por que a gente está aguardando o cumprimento da 70ª semana. Então, assim como Daniel estava esperando o encerramento daquele último ano dos 70 anos, a gente está esperando o encerramento dessa última semana, né?
Versículo 25. Então, guarda isso. O que o versículo 24 fala? O versículo 24 fala de um período de tempo que foi decretado para quem? Para um povo específico, para uma cidade específica, para que 6 coisas aconteçam, né? Tudo isso em um versículo. Certo? Versículo 24. Aí no versículo 25 diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então, a partir do momento em que tiver uma ordem para que Jerusalém seja restaurada e edificada, até o ungido, quem é o ungido? Jesus. Jesus, muito bem. Até o Messias, ou seja, até o ungido, né? Haverá 7 semanas e 62 semanas. Alguém é bom de matemática? 7 mais 62 dá quantas semanas? 69, certo? Por isso que o pastor Alfredo comentou que 69 semanas foram cumpridas. Porque o que a profecia está dizendo? Está dizendo que 7 semanas mais 62 semanas, ou seja, 69 semanas, desde a saída da ordem para construir Jerusalém, para reconstruir Jerusalém, restaurar e reconstruir a cidade de Jerusalém, até o Messias, ou até o ungido, 69 semanas. Até o Messias, 69 semanas. Ela será reedificada com praças e ruas, mas em tempos difíceis. Aí fica uma questão. 69 semanas, se a gente multiplicar 69 semanas, fazer uma conta bem rápida, 69 vezes 7 dá 483. Ou seja, 483 anos desse decreto para reconstruir Jerusalém até o Messias. Até o Messias. E daí no versículo 26 fala: e depois de 62 semanas, ou seja, lembra que ele falou 7 mais 62, depois de 62, ou seja, depois de 69 ao todo, o ungido Messias será cortado, ou será tirado, e já não estará. E aí ele vai começar a dar uma outra explicação. Mas vamos parar aqui para a gente entender esse pedaço. 69 semanas desde o decreto para reconstruir Jerusalém até que venha o Messias, e no final das 69 semanas o Messias será cortado e já não estará. Então, se vocês tiverem interesse em pesquisar, tem vários livros e acesso na internet para você pesquisar, porque assim aí a gente precisa entrar numa discussão muito específica de como contar tempos e anos, né? E é importante estar claro que os anos não são contados exatamente da forma como a gente está acostumado no nosso calendário, né? Então, seriam 483 anos, mas, por exemplo, quando Jesus, quando a gente vê a profecia da grande tribulação, em que é falado de 3 anos e meio, mas o Apocalipse fala que são 1.260 dias. 1.260 dias, se você dividir por 3 anos e meio, dá 360 dias por ano, não 365. Então, existem algumas, não são nem divergências, mas algumas diferenças na forma como calcular esses anos, né? Esses 69 vezes 7 anos. A grande questão
se a gente precisa primeiro entender o quê? O que determina o início da contagem desses anos, desses 483 anos, ou dessas 69 semanas? O que determina o início da contagem? O que determina o início, que o anjo Gabriel falou aí? Versículo 25. O que precisa acontecer para dar início a essa contagem? O templo ser reconstruído? Não é o templo, olha ali direitinho. Não está falando do templo aqui. Versículo 25. Vai sair uma ordem, um decreto para construir Jerusalém. Muito bem, um decreto para construir a cidade. Quando a gente estuda os decretos pós-período babilônico na Bíblia, a gente vai se deparar com seis possíveis decretos, né? Tem o decreto de Ciro, registrado em 2 Crônicas, em Esdras. Só que esse decreto é para a reconstrução do templo, tá? Esse decreto aconteceu em 538 a.C., o decreto do rei Ciro, para reconstruir o templo. Então, se a gente lê em Esdras 1, em 2 Crônicas, deixa eu abrir aqui 2 Crônicas rapidinho, só para a gente ler os contextos. 2 Crônicas, no último capítulo de 2 Crônicas, é o 36. 36, 22. Muito bem. 36, ou seja, os últimos versículos de 2 Crônicas registram esse decreto. Então, porém, no primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa, de edificar um templo em Jerusalém, que está em Judá, que entre vós é de todo o seu povo, que suba e o Senhor seu Deus seja com ele. Ou seja, o decreto de Ciro era para reconstruir o templo. Esse mesmo decreto está registrado em Esdras 1, de 1 a 4, ou Esdras 5, 13. Então, é um decreto de Ciro para reconstruir o templo. Um outro decreto que as pessoas costumam se referir é o decreto do próprio Deus, o decreto de Jeová, que aconteceu aproximadamente em 520 a.C., que está registrado em Ageu 1 ou em Zacarias 1, mas não é de fato, não é exatamente um decreto. É quando Deus fala, agora é tempo para reconstruir o templo. Então, também é um decreto que está direcionado à reconstrução do templo e não necessariamente à reconstrução de Jerusalém. E Deus não está dizendo, eu decreto, eu determino que. Não, ele diz, é tempo para que o templo seja reconstruído. Em Esdras 6, a gente vai ter o decreto de Dário, em 512 a.C. O decreto de Dário também era para decreto de Assuero, mas esse decreto não pode ser, porque é um decreto para parar de construir o templo, né? Em Esdras 4, quer dizer, para parar de construir a cidade. Aí a gente vai ver em 457 a.C., em Esdras 7, tem um decreto de Artaxerxes, que é para também relacionado ao templo. E aí vem o único decreto que encaixa na descrição de Gabriel, que está em Neemias 2. Então, Neemias fica depois de Esdras, né? No capítulo 2, versículo 1 a 8, diz assim: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu tomei, ofereci-lhe, eu dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. E daí vai, taranã, taranã, taranã. E aí no versículo 3 diz: e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então,
ele pede para o rei Artaxerxes permitir que ele volte para a cidade de Jerusalém para reedificar a cidade, né? Depois, mais para frente, nos versículos 17 e 18, então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, as portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei com a boa mão de Deus, que a boa mão de Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Então, esse é o único decreto que se encaixa com o que Gabriel fala para Daniel no capítulo 9. Ele fala, então, que quando sair a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, então 69 semanas desse período começam a se contar, e aí o Messias será tirado e já não estará, né? Então, desse tempo até o Messias, e aí depois dos 69 semanas, o Messias seria tirado e já não estaria mais, né? Ou seja, se a gente contar, e existem, eu vou dizer para vocês, que existem diferenças, assim, alguns vão argumentar diferenças de dias, né? Algumas diferenças assim, de dias em relação a isso, mas depende dessas interpretações que eu falo, que a gente comentou no início, né? Interpretação, como que está contando o calendário, como que está contando os anos, etc, etc, etc. Mas a maioria dos estudiosos vão concordar que do ano 444 a.C. até uma data específica que eu não me lembro agora, em março do ano 33 de Cristo, é um dia específico, 483 anos especificamente, Jesus entra na cidade de Jerusalém como Messias. E o povo fala, Baruch haba Shem Adonai. E reverenciam Jesus como Messias, entrando em Jerusalém, cumprindo a profecia de entrar em Jerusalém em cima de um jumento, né? E aí o que a profecia fala? Que então depois dessas 69 semanas, então a gente vê o cumprimento desses 483 anos na data, né? Alguns estudiosos vão afirmar que categoricamente que é na data que Jesus entrou em Jerusalém. E aí logo depois disso Jesus foi crucificado. Então a profecia fala depois das 62 semanas, né? Ou seja, 62 mais as 7 que ele já tinha falado no versículo anterior, o Messias será cortado, ou seja, Jesus foi crucificado nesse período, né, depois desse período, e já não estará. Ou seja, a profecia se encaixa e se cumpre literalmente dentro desse período de 69 semanas, ou 69 vezes 7 anos. Pergunta até aqui? Não? Se não tivermos, eu vou continuar. Daí a gente abre para perguntas no final, anyways. O versículo continua dizendo assim, Daniel 9, 25. Desculpa, 26. Então, depois que Jesus for crucificado, né, depois dessas 69 semanas, e o povo do príncipe que virá, agora ele está falando de um outro príncipe, falando do povo de um príncipe que virá, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra, assolações estão determinadas. Então, isso é uma profecia diretamente falando do anticristo, né? Então, lembra que eu falei, Daniel 24, 9, 24 e 27 fala da primeira vinda de Jesus, fala do anticristo e fala da volta de Jesus. Então, aqui ele está falando que o povo de um príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário,
e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, assolações estão determinadas. Então aqui ele está se referindo à vinda do anticristo, tá? Aí muita gente vai dizer assim, não, mas isso aqui teve um cumprimento histórico no ano 70 depois de Cristo, e aí por isso então que são os romanos que destruíram o templo e por isso que eles vão ser, é dali que vai surgir o anticristo e tal. Bom, não vou voltar muito nesse assunto, a gente já falou dessa questão, a gente já falou que, por exemplo, o imperador Tyrus, que é o imperador Tito, né, o imperador romano que estava responsável pelas tropas e pela invasão de Jerusalém, na verdade a ordem dele foi para cessar fogo, foi para parar o que as tropas árabes haviam iniciado, né? Parar a destruição do templo que as legiões árabes haviam começado. Então, mesmo que tenha sido um cumprimento já histórico, né, de que surgiria, de que o templo seria destruído, e que daí do povo que destruiu o templo surgiria um príncipe, né? Esse povo também não está relacionado aos romanos ou ao Império Romano, mas sim a quem de fato iniciou a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo. Ou seja, não tem, mesmo considerando o cumprimento histórico dessa destruição do templo no ano 70 depois de Cristo, não dá para argumentar que seja que o anticristo surgiria do Império Romano ou de um ressurgimento do Império Romano. Versículo 27. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Então, o que o anticristo vai fazer? Ele vai propor uma aliança com muitos e ele vai determinar essa aliança por uma semana. O que é uma semana mesmo? Um período de 7 anos. Na metade da semana, ou seja, 3 semanas e meia, desculpa, 3 anos e meio, na metade da semana vai acontecer o quê? Ele vai fazer cessar o sacrifício, cessar a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ou seja, ele vai firmar uma aliança e eu ouvi nesse estudo que a gente está acompanhando, eu ouvi uma explicação que faz muito sentido também e que é possível, né? Um dos professores do estudo, ele fala que quando você estuda a gramática do texto e a origem do texto, quando fala que fará firme aliança, né, que os escritos originais falam que ele reafirmaria a aliança. Então, por que faz sentido? Porque qual é a aliança? Quais são os parâmetros da aliança eterna? Não é que o povo tem uma terra e que eles podem, né, possuir a terra. Então, o que ele pensa é que o anticristo ele vai reafirmar a aliança. Ele vai falar, ele vai falsamente concordar com a aliança e vai dizer, tá certo, Israel, é isso aí mesmo, Jerusalém pertence ao povo judeu e eles podem usar o templo que eles reconstruíram agora e podem continuar com o sacrifício e tudo mais. Mas o que diz na profecia de Daniel? Que na metade desse período
na metade desse tempo, dessa última semana, ele vai voltar atrás nessa aliança, né? Ele vai voltar atrás nesse tratado, vamos dizer assim, e vai trazer, vai inaugurar, vamos dizer assim, o período da grande tribulação, esses 3 anos e meio finais dessa última semana, né? Então, na metade dessa semana, então na metade do período em que ele firmar esse acordo, né, fala que ele vai cessar os sacrifícios sobre a asa das abominações. Então a assolação, o abominável da assolação, a destruição assoladora, esses termos que a gente vê Jesus usar depois em Mateus 24. Mas ele foi primeiro então citado em Daniel 8, agora a gente está vendo de novo aparecer esse termo. Então fala que na metade do período, na metade dessa última semana, o anticristo vai vai cometer, vamos dizer assim, um ato abominável, a assolação abominável, vamos dizer assim, e destruir o templo, parar com as ofertas, com os sacrifícios diários, com sacrifícios, ofertas, etc. Até que a destruição que está determinada seja derramada sobre o assolador, ou seja, seja derramada sobre o anticristo. Então, sabe aquele termo que a gente usa às vezes aí no Brasil, levantou para cair, né? O anticristo é esse cara, né? Ele tem data para ele tem o fim dele é certo, que é a destruição, né? Mas ele vai se levantar com poder e da mesma forma é muito interessante a narrativa bíblica a gente observar essas coisas, porque da mesma forma que foi diante da soberania de Deus que Nabucodonosor foi levantado, que Deus usou, né, o rei Nabucodonosor. Da mesma forma, ele vai levantar, o anticristo é levantado por Deus. A gente já falou bastante sobre isso, né? A gente vê essas sombras do que vão acontecer, de um acontecimento final, né, de um acontecimento que encerra essa era. A gente vê essas sombras desde o início, né, desde do êxodo lá com Faraó. Né? Então, de repente, Faraó é a primeira figura do anticristo, né, a primeira figura da besta e do anticristo. Então, e depois a gente vê outras figuras que surgiram ao longo da história da narrativa bíblica. Né? Mas vai surgir então esse que é o anticristo no fim, né? Que vai inaugurar então o abominável da desolação que vai acontecer no templo é o que inaugura, vamos dizer assim, o período de 3 anos e meio, né? Essa metade da última semana, que são os 1260 dias que fala no Apocalipse e em Daniel 12, que é o período da grande tribulação, o período da angústia de Jacó, né? Então, novamente, mas a gente pode encerrar, vamos dizer assim, o entendimento com essa certeza, né? Essas coisas vão acontecer no final, mas a destruição do anticristo já está determinada, né? Então a vitória do Senhor, né? A vitória de Jesus como Deus, como Jeová, já está determinada, né? Então é importante a gente ter isso em mente e olhar para isso não com medo ou com temor, assim, de um temor negativo, né? Não um temor que a gente usa para descrever o temor do Senhor, mas esse medo, essa coisa da grande tribulação. A gente pode olhar para isso com esperança, com a certeza da vitória do Senhor, né? Com a certeza de que a destruição do anticristo já está determinada. Enfim, 4 versículos, né? 24, 25, 26, 27. 4 versículos em Daniel deixam claros sobre a primeira vinda de Jesus, sobre o anticristo
tempos do fim, sobre a volta de Jesus e o que ele vai. Então lembre-se, 70 semanas estão determinadas para que 6 coisas aconteçam. A gente tem que ter essas 6 coisas em mente, né? 6 coisas, no versículo 24. Antes de abrir para perguntas, eu falei, né, que até que o Messias venha como Deus, como o próprio Jeová, e comece a reinar sobre a terra, né? Então, é importante a gente ter isso em mente. Eu sempre volto nesse assunto, porque tem muita gente na igreja. Quando eu falo na igreja, não é na Catch the Fire, não é na igreja XYZ. Quando eu falo na igreja, é na igreja em geral, no corpo de Cristo. Tem muita gente hoje que não vê Jesus como sendo Jeová, como sendo Deus, né? Tem muita gente que, não, Jesus é o Filho de Deus, né? Tem gente que vai falar que Jesus foi criado. Eles usam Provérbios 8 para falar, que é um texto que está falando sobre a sabedoria, né? Para falar que Jesus foi criado por Deus. Não tem o menor sentido isso, e eu creio que nesse grupo aqui ninguém pensa dessa forma. Mas eu gosto de deixar isso claro, porque não sei depois quem vai ouvir também esse vídeo na internet, mas sim, nós cremos que Jesus, ele é Jeová, né? Ele é Jeová. Existem vários textos que nos mostram isso, que nos provam isso, e um deles que eu queria ler para vocês, já que a gente está falando tanto do contexto de Jeremias para os dias de Daniel, então eu vou ler em Jeremias 23. Olha o que diz em Jeremias 23, no versículo 5. Em dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Então, quando você lê, eis que vem em dias, diz o Senhor, se você pesquisar o que é essa palavra, o Senhor, se você olhar no original, eis que vem em dias, diz Jeová, diz Deus, diz Jeová, em que levantarei a Davi um renovo justo. Olha o que Deus está falando para Jeremias. Eu vou levantar para Davi um renovo justo. E rei que é, ou seja, quem é esse renovo? É um rei. Reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça aonde? No céu? Na terra. Eis que vou levantar um renovo para Davi. E ele é um rei que vai executar juízo e justiça na terra. Nos seus dias será e Israel habitará seguro. Me fala como que dá para substituir aqui por igreja? Se a gente ia usar Judá para igreja, e daí Israel para quem? Ou então, se Israel é para igreja, Judá falando de quem? Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Agora, olha que incrível isso. Será este o seu nome? Nome de quem? O nome desse rei que eu, Deus, eu, Jeová, no versículo 5, vou levantar da linhagem de Davi. O seu nome, o nome com que será chamado, qual é? Senhor, justiça nossa. Vai olhar o original dessa palavra Senhor, justiça nossa, você vai encontrar o quê? Jeová, justiça nossa. Então, Deus está dizendo para Jeremias, eu, Deus, Jeová, vou levantar um rei que é Jeová, que é Jeová, vamos dizer assim. Vamos aportuguesar a palavra. Então, eu, Jeová, levantarei para Davi um renovo. E esse renovo justo, que é rei, reinará com justiça na terra. E o seu nome será Jeová, justiça nossa. O nome de Jesus também é Jeová, justiça nossa. Ou seja, ele, Jesus, homem, ele é Deus, ele é Jeová
na carne. Jeová em forma de homem. Né? Então, é importante a gente entender isso. A gente falou muito sobre isso quando a gente falou de Daniel 7, né? Mas isso nos dá muita clareza e compreensão quando a gente está olhando para o resto das profecias bíblicas. Como se não bastasse Deus falar isso em Jeremias 33, ele fala também, em Jeremias 23, ele vai falar exatamente as mesmas palavras em Jeremias 33, né, no versículo 14. Ele fala exatamente as mesmas palavras. A gente já falou que quando o Senhor repete uma coisa na Bíblia, porque ele está falando, ó, presta atenção no que está dizendo, né? Presta atenção. Um outro texto rapidão que eu queria comentar com vocês antes de fechar hoje, então, nesse contexto de que Jesus ele é Deus, né? Em João 13, quando Jesus está ele lava os pés dos discípulos e ele toma ceia com os discípulos. Ele fala assim no versículo 19: eu falo desde já, eu falo essas coisas para vocês antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Olha o que Jesus disse para os discípulos. Eu estou falando tudo isso para vocês no contexto da ceia, de dividir o pão, de dividir o vinho. Eu estou falando tudo isso para vocês, para que quando tudo isso aconteça, vocês saibam e creiam que eu sou. Agora, quem diz que é quando Moisés fala, Senhor, mas eu vou falar em nome de quem com Faraó? O que Deus responde para ele? Você vai dizer, eu sou, me enviou. Ou seja, eu acho que só esses dois textos que eu citei deixam absolutamente claros que Jesus ele é Jeová. Ele é Jeová. Ele não é só o Filho de Deus que representa Deus. Ele e o Pai são um, né? E por isso que é claro para nós e é fácil para nós entender que Deus é um, né? Muito bem. Fugi um pouco de Daniel 9, mas eu queria dar esse contexto e reforçar esse conceito com vocês e abrir para perguntas, principalmente se eu falei alguma coisa que alguém não concorda ou se ouviu diferente e quer fazer alguma pergunta. Não garanto que eu vou saber responder todas as perguntas, mas está aberto. O pessoal está digerindo ainda, eu acho, Paulo. Anne, boa noite. Você pode repetir o último versículo quando Jesus fala com seus discípulos? Posso? João 13, acho que é o versículo 11, Anne, que Jesus fala, eu digo essas coisas para vocês que vocês, quando acontecerem, vocês saibam e para que vocês creiam que eu sou. João 13, versículo 19. 19, exato, versículo 19. João 13, 19. Vou anotar aqui. João 13, 19. Gabi, alguma pergunta? Eu vi que você estava anotando um monte de coisa.
Bem. Alfredo, alguma pergunta? Acerca del rapto, todavía no llegamos a ese punto. Supuestamente va a ser antes de los 7 años, ¿no? De tribulación, donde ya él viene por la novia y serán las bodas del Cordero. Amém? Deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Você crê que o arrebatamento é antes desse período de 7 anos? Sim. Na verdade, eu penso bem diferente disso. Penso que o arrebatamento é depois do período da grande tribulação. Isso baseado em Mateus 24. Você estava com a gente no começo dos nossos estudos, quando a gente estava falando de Mateus 24, seu Freire? Mateus 24, Jesus fala assim, versículo 15. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam. Daí no versículo 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Aí no versículo 29 fala assim, logo em seguida a tribulação daqueles dias, ou seja, depois da grande tribulação, isso Jesus falando, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá o sinal no céu, o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e glória. E ele enviará os seus anjos. Então, depois, disso tudo, virá o sinal de Jesus vindo nas nuvens. Então ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta e reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade da terra. Então, nesse contexto, Jesus está mostrando que é depois da grande tribulação. Quando a gente vem em 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4 e 2 Tessalonicenses 2, eu acho, Paulo vai falar a mesma coisa, né? Depois daqueles dias, depois da angústia de Jacó, depois da grande tribulação. Então, eu de fato não sei de onde eu não consigo achar uma explicação bíblica para um arrebatamento pré-tribulação. Apocalipsis 3:10 dice que Él nos guardará y no pasar la prueba. Guardará na hora de provação. Não está dizendo que vai te tirar da tribulação. Assim como Daniel, por exemplo, o Senhor não tirou ele da cova dos leões. Ele guardou Daniel dentro da cova dos leões. Ele guardou Sadraque, Mesaque e Abdinego dentro da fornalha ardente. Então, eles não foram livres da fornalha e não foram livres da cova. Né? Daniel não foi livre da cova e os amigos dele não foram livres da fornalha. Né? Mas o Senhor, de fato, guardou a vida deles dentro daquele contexto. Obrigado. Imagina. Apocalipse 6 depois vai falar, né, inclusive dos mártires, né, porque o Senhor vai guardar, e às vezes a gente acha que o Senhor vai guardar quer dizer que a gente não vai sofrer. Não necessariamente, né, porque quando Jesus fala, a gente tem que entender isso, quando Jesus fala, se você me ama, toma a sua cruz e me segue. Ou seja, eu vou passar pelo sofrimento. Jesus não está fazendo uma simbologia, tome sua cruz, me segue simbolicamente, né? Ele está falando, isso vai acontecer comigo, eu vou passar pelo sofrimento, né? Mas da mesma forma que eu vou vencer todas essas coisas, vocês também vão vencer todas essas coisas. Mas Jesus sofreu o castigo de Deus, né? A grande diferença que muitas vezes as pessoas não conseguem compreender isso
nós não sofreremos a punição do castigo, né, a punição do juízo, mas, por exemplo, você vê na história do surgimento da igreja, né, qual dos apóstolos não foi martirizado, né? A gente pode, de repente, excluir só João, né, que é um que a gente não tem registro de martírio. Todos os outros apóstolos foram martirizados, né? Estevão foi martirizado em praça pública porque ele estava declarando todas essas coisas com constante empenho e ardência no coração, assim. Então, e aí quando Apocalipse 6 e 7 vai falar desse contexto dos mártires, né? Quem são esses que vêm de vestes brancas em Apocalipse 7? Né? São esses os que passaram pela grande tribulação, ou seja, enfim, tem vários outros textos além desses que eu citei. Agora, sobre arrebatamento, a palavra arrebatamento ela não está na Bíblia, né? O que a gente tem na Bíblia, então, é essa reunião dos santos, esse ajuntamento dos santos, que a gente traduz muitas vezes no nosso entendimento como um arrebatamento. Mas essa reunião dos santos, ela acontece sempre no contexto pós-grande tribulação, né? Tanto Paulo ensina isso, como Jesus em Mateus 24. Aí seria interessante até, Alfredo, se o Paulo conseguisse identificar as aulas que a gente falou de Mateus 24, que foram as nossas primeiras aulas desses assuntos, para, de repente, você reassistir, e daí pode ser que surjam mais dúvidas ainda e mais debates bíblicos para a gente explorar. Mais alguma pergunta? Débora, sempre tem pergunta, Débora. Tá quietinha hoje. A Débora e a Gabi sempre tem pergunta, hoje elas estão quietinhas. O Lucas até saiu, ou os meninos lá tocaram terror na casa, ou ele falou, deixa eu sair antes da hora das perguntas, antes que sobre para mim. Mas então é isso, se ninguém tem perguntas, acho que posso pedir para o Paulo encerrar em oração. E aí na nossa próxima aula a gente continua então a partir de Daniel 10. Maravilha, oramos então todos. Eu quero agradecer a participação de todos. Incentivem a galera para a próxima semana. Aprendam a investir tempo de qualidade não só durante os estudos de terça-feira, mas também durante a semana com aquilo que vocês estão aprendendo e com as leituras diárias da palavra. Amém? Então, não é só um dia de estudo da palavra, né? É uma vida de estudo da palavra. Então, agradeço a Anne, também ao pastor Alfredo, que Colômbia, México, Brasil, Canadá. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Papai, nós te agradecemos por esse tempo. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada um conectado e por cada família aqui representada. Senhor, que a tua palavra venha gerar vida e que essa vida venha nos trazer certeza, Senhor. Certezas naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós cremos, naquilo que nós temos como embasamento na nossa fé, que ela não seja vã em absolutamente nada, mas possamos construir, ó Deus, a nossa vida em cima de um alicerce sólido, em cima de argumentos sólidos, em cima de realizações sólidas, e o Senhor nos ensina e nos confronta nisso. Então eu te peço, guarda todos durante esse decorrer de semana, abençoe a vida de cada um, as tarefas de cada um, e prepara, Senhor, as nossas próximas reuniões e encontros em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Lembrando que se surgir dúvida depois, só mandar um e-mail. Não entendi. Lembrando que se surgir dúvidas depois, o pessoal pode mandar no e-mail. Obrigado. Bye, bye, guys. Adeus. Bye, bye.